Tudo bem, pessoal? Vamos fazer agora a última parte da revisão da termodinâmica. Então, nessa parte da revisão da termodinâmica, nós vamos lembrar, primeiramente, do trabalho realizado em uma transformação gasosa. Lembrem que trabalho é energia. Gases podem receber ou gastar energia na forma de trabalho. Como calcular a energia que um gás recebe ou cede quando é realizado um trabalho por ele ou sobre ele? O trabalho numa transformação gasosa é a pressão feita pelo gás ou sobre o gás, multiplicada pela variação do volume desse mesmo gás. Então, P delta V é a expressão que me calcula o trabalho realizado, mas essa fórmula só é válida se a pressão se mantiver constante. Sob pressão variável, essa fórmula não é mais válida. Notem que um gás pode receber trabalho ou ceder trabalho. Quando que ele faz uma coisa, quando que ele faz outra. Quando o gás se expande, porque pode haver compressão ou expansão, quando o gás se expande, ele realiza trabalho e gasta energia no processo. Então, aquela tampa móvel, quando ela é empurrada para cima pelo gás, é o gás gastando energia das suas moléculas quem realiza esse trabalho sobre as vizinhanças. Então, em toda expansão, quando o gás aumenta de volume, primeiro, o trabalho vai ser realizado pelo gás, o que significa que ele vai ceder energia na forma de trabalho para as vizinhanças, para os elementos externos, nesse caso, a tampa do recipiente, que é móvel. Então, o trabalho numa expansão, primeiro, ele é positivo, ΔV é positivo, o volume final é maior que o volume inicial. E esse trabalho realizado pelo gás é um trabalho cedido pelo sistema, ele gasta energia na expansão. Já na compressão, notem que tem um agente externo ali empurrando o êmbolo para baixo, na figura da mão ali que comprime o gás. Então, neste caso, a gente diz que na compressão ou contração o trabalho é feito sobre o gás. Neste processo de compressão, o gás recebe energia. Como o volume diminui, notem que o ΔV é negativo e, neste caso, claro, o trabalho vai ser negativo também. Quando se fala em trabalho negativo, é trabalho realizado sobre o gás, reduz o volume e o gás recebe energia. Então, não esquece, entrou energia no gás significa compressão. Saiu energia do gás na forma de trabalho é uma expansão gasosa. As unidades de medida obrigatórias nessa equação, notem Newton por metro quadrado, que é o Pascal, multiplicado por metro cúbico na variação do volume, ou seja, Newton por metro quadrado vezes metro cúbico vai dar Newton vezes metro, que é o Joule, unidade de energia do sistema internacional. Bom, e se eu tiver um diagrama PV com pressão variável, é possível eu calcular o trabalho sob pressão variável? Sim, é possível, mas não pela expressão P ΔV, mas pela área do diagrama. Qualquer diagrama PV tem na sua área numericamente representado o valor do trabalho. Agora, muito cuidado para ver se é uma expansão, uma compressão. Ou seja, se eu tiver um gráfico assim, por exemplo, pressão constante, e o volume aumenta, nós temos uma expansão e, portanto, o trabalho é positivo. Se eu calcular aquela área, esse trabalho é positivo. Agora, se eu tiver o contrário, notem que a seta indo de A para B, no sentido em que o volume diminui no eixo horizontal, aqui nós temos uma compressão, trabalho feito sobre o gás. Nessa compressão, se eu calcular a área do diagrama, que representa, claro, numericamente o trabalho, só que esse trabalho ele é negativo nesse caso. Então, trabalho positivo na expansão, trabalho negativo na compressão. Muito cuidado com esse detalhe na hora de calcular a área de um diagrama PV, certo? Mesmo a área pode dar um valor negativo. Vamos agora lembrar dos diagramas PVs cíclicos, ou seja, uma transformação fechada, reversível, onde um gás sai de um determinado estado inicial e retorna a este mesmo estado, como esse diagrama aqui fechado mostra. Lembrem que, para calcular o trabalho total na transformação ABCDA, nesse ciclo fechado, basta calcular a área interna ou fazer o somatório dos trabalhos individuais. O trabalho AB mais o trabalho BC mais o trabalho CD mais o trabalho DA, essa soma dos 4 trabalhos, neste caso, vai dar o trabalho total, que significa também
o valor da área interna, ou seja, daquele retângulo, neste caso, formado pelo ciclo inteiro. Lembrem que todo ciclo percorrido no sentido horário, o trabalho total vai ser positivo, e ciclos percorridos no sentido anti-horário têm um trabalho total negativo. E agora nós entramos na teoria cinética dos gases para poder, então, investigar a primeira lei da termodinâmica. O que diz a teoria cinética dos gases? Bom, nós temos um gás ideal, onde as moléculas estão em constante agitação, efeito da temperatura. Lembrem que a energia interna de um gás é uma medida da energia cinética de N moléculas. Então, a energia interna U de um gás é o número de moléculas multiplicado pela energia cinética de cada uma delas. Ou seja, sim, a energia interna depende do número de moléculas do gás. Se eu tiver uma molécula com 1 joule, eu tenho uma energia interna de 1 joule. Se eu tiver 10 moléculas com 1 joule em cada molécula, a energia interna do gás é 10 joules. Então, depende diretamente do número de moléculas, a energia interna de um sistema gasoso. Notem que a energia cinética de cada molécula pode ser expressa por mv² sobre 2. Então, N vezes mv² sobre 2 é a energia interna do gás. E um detalhe que é o mais importante de toda a teoria cinética dos gases. Toda energia interna é diretamente proporcional à temperatura, porque variar a temperatura varia a EC de cada molécula. E também proporcional ao produto PV, juntando aqui a teoria cinética dos gases com a lei geral dos gases ideais. A energia interna, U, é diretamente proporcional à temperatura absoluta, em Kelvin, que por sua vez é diretamente proporcional ao produto PV. Nós temos uma gangue aqui. Esta gangue anda unida, mexeu com um, mexeu com todos. Se eu variar o produto PV, eu vou variar na mesma proporção a temperatura absoluta do gás e a energia interna deste mesmo gás. Algumas considerações importantes para finalizar a teoria cinética dos gases. Primeiro, a energia interna de um gás depende do número de moléculas. É N vezes AEC de cada molécula o valor da energia interna do sistema. Aumentou o número de moléculas, aumentou a energia interna. Segundo, a temperatura de um gás não depende do número de moléculas. Lembrem que, desde o início da termodinâmica, nós definimos que a temperatura é uma grandeza associada à energia cinética de cada partícula de um sistema. Então, no caso de um gás, a temperatura é sempre diretamente proporcional à energia cinética de cada molécula. Isto significa que a temperatura não depende do número de moléculas. E mais, significa que gases diferentes, a mesma temperatura, tem a mesma energia cinética por molécula. Se eu tiver hidrogênio e oxigênio, gases ideais, a mesma temperatura, eu posso dizer que a energia cinética de cada molécula do oxigênio é igual à energia cinética de cada molécula do hidrogênio. Claro que a molécula de maior massa, que é a do oxigênio, vai ter menor velocidade para compensar e ter a mesma energia cinética, já que os dois estão à mesma temperatura. Agora nós revisamos a primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia interna de um sistema gasoso pode variar se ele trocar calor ou trabalho com as vizinhanças. Lembrem que gases podem trocar esses dois tipos de energias. Pode aparecer uma entrada ou saída de trabalho ou uma entrada ou saída de calor do sistema. Como é que se calcula a variação da energia interna? Dependendo do que entra ou que sai de calor ou trabalho, a energia interna pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. As variações da energia interna são dadas sempre pela mesma expressão. A variação, ou seja, o quanto aumenta ou reduz a energia interna, é sempre igual à subtração do calor que entra ou sai do sistema, do trabalho que entra ou sai do sistema gasoso. Lembrando que há aqui uma convenção de sinais que tem que ser obedecida, ou seja, calor positivo é sempre absorvido pelo gás e calor negativo é sempre cedido pelo gás. Trabalho positivo é quando sai trabalho do sistema, quando o gás se expande, ele gasta energia ao se expandir, e o trabalho é negativo quando entra trabalho no sistema, quando ele recebe energia, ou seja, na
compressão quando o volume diminui. Aplicando a primeira lei da termodinâmica na transformação isotérmica, lembrem que aqui a variação da temperatura é nula, ou seja, a variação da energia interna também é nula. Fazendo ΔU igual a zero, nós ficamos com zero igual a Q menos WV, ou seja, o calor é convertido em trabalho ou o trabalho é convertido em calor. Nesse caso, o gás não aumenta nem diminui a sua energia interna, porque converte todo o calor em trabalho ou vice-versa. Então, nesse tipo de transformação, se entrar calor no sistema, vai sair a mesma quantidade de trabalho, ou se entrar trabalho no sistema, vai sair a mesma quantidade de calor. Neste caso, o gás gasta tudo que recebe. Entra trabalho, sai calor, entra calor, sai trabalho. No processo isovolumétrico, sob volume constante, lembrem que em toda isovolumétrica não tem trabalho realizado. O trabalho precisa de uma variação de volume para ser diferente de zero. Então, fazendo o trabalho igual a zero, na primeira lei, nós ficamos com ΔU igual a Q. Ou seja, a energia interna, nesse tipo de transformação, sob volume constante, só depende do calor que entra ou sai do sistema. Nesse caso, se entrar calor no sistema, o gás vai aquecer. Se sair calor do sistema, o gás vai resfriar. Então, não há trabalho realizado nesse caso. A energia interna varia conforme o calor que entra ou sai do sistema gasoso. No processo isobárico, lembrem que o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, em uma expansão isobárica, volume aumenta, temperatura aumenta. Numa compressão isobárica, volume e temperatura diminuem juntos. Ou seja, no caso do gás sofrer uma expansão isobárica, entra calor no sistema. Então, se entrar calor, o gás se expande e aumenta a temperatura, aumentando também a energia interna. Então, notem que na expansão isobárica, todo mundo, ΔU, calor e trabalho, é positivo. Na compressão isobárica acontece o oposto. Sai calor do sistema, entra trabalho para comprimir o gás e nós temos uma redução da energia interna, portanto, uma redução de temperatura, porque reduziu o volume. Nesse caso da compressão, todo mundo, ΔU, calor e trabalho, é negativo. Então, na isobárica, usando ali a primeira lei da termodinâmica, percebam, ou todo mundo é positivo, ou todo mundo é negativo. Então, entra calor no sistema, o gás se expande e aumenta a energia interna, sai calor do sistema, o gás é comprimido e diminui a energia interna. Um detalhe importante é que em toda compressão ou expansão isobárica, o calor sempre vence o trabalho. O calor é maior que o trabalho. Por isso que ao entrar calor e sair trabalho na expansão, mesmo assim sobra energia para aumentar a energia interna. No caso da compressão, entra trabalho, mas sai calor, e sai mais calor do que entra de trabalho, porque há uma redução da energia interna. No processo adiabático, nós temos aqui o único em que o gás se expande ou comprime e não troca calor com as vizinhanças. Notem que fazendo calor igual a zero na primeira lei, nós ficamos com ΔU igual a menos WV. Ou seja, a energia interna varia conforme entra ou sai trabalho. Duas formas de eu fazer um processo adiabático. Ou envolve o gás num recipiente adiabático, que é o isolante ideal, ou tu faz a expansão e compressão com rapidez suficiente para que não haja tempo de trocas de calor. Então, aqui nós temos que a energia interna só depende do trabalho que entra ou sai. Na prática, acontece da seguinte forma: o gás troca energia, ele troca energia na forma de trabalho. Quando ele é comprimido, ele recebe trabalho, e quando ele se expande, ele cede trabalho. Então, o gás vai resfriar quando ceder trabalho, na expansão, e ele vai aquecer quando receber trabalho, na compressão. Trabalho também provoca variação de temperatura do gás. Aqui não há calor, mas entra ou sai trabalho. Então, o gás tem uma variação de temperatura e correspondente variação da energia interna. Notem que o diagrama PV de uma diabática, a diabática é uma curva de transformação que ocorre entre duas isotermas. Notem que nós temos duas isotermas e sempre a isoterma superior é a de maior temperatura. A isoterma 1 tem maior temperatura que a isoterma 2. A adiabática é uma curva entre duas isotermas.
Se for uma transformação no sentido em que o volume aumenta, vai ser uma expansão. Se for uma transformação no sentido contrário, em que o volume diminui, nós temos uma compressão adiabática. Notem que em qualquer processo adiabático, seja uma expansão ou compressão, a variação da pressão é sempre maior que a variação do volume, para que seja válida a lei geral dos gases ideais, que aqui também encontra aplicação. PV sobre T é uma constante. Para isso ser válido, a pressão tem sempre que variar mais que o volume, seja uma expansão ou uma compressão adiabática. Lembrem também que o processo adiabático é um processo politrópico, porque todas as variáveis de estado do gás sofrem alteração: pressão, volume e temperatura. Entramos agora na segunda lei da termodinâmica, que fala sobre as máquinas térmicas. O que faz uma máquina térmica? Converte calor em trabalho. Qual é o problema desta conversão de energia? O rendimento. Tu jamais consegue converter todo o calor em trabalho. O calor que entra da fonte quente na máquina térmica, apenas uma parcela serve para realizar trabalho. Uma parcela desse calor vai fugir para o ambiente, neste caso, a chamada fonte fria, que é o calor rejeitado, Q2. Se de cada 100 joules que entra na máquina eu rejeito 80, quer dizer, não consigo aproveitar 80, aproveitando para trabalho apenas 20 joules, significa um rendimento percentual de 20%. O rendimento de uma máquina térmica é sempre o quociente entre a energia útil, que é o trabalho, e a energia total consumida, que é o calor que vem da fonte quente ou fonte primária, Q1. Notem que o rendimento também pode ser calculado por Q1 menos Q2 sobre Q1. Ou seja, o rendimento de uma máquina térmica, por causa dessa equação e por causa da energia degradada, que não há como evitar, não é uma questão de tecnologia, notem que o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1 ou menor que 100%. O trabalho é sempre menor que o calor que entra na fonte primária. Esta é a segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina térmica que tenha rendimento 100% e consiga, portanto, converter todo o calor em trabalho mecânico. Nós temos o rendimento da máquina de Carnot, que é a máquina de melhor rendimento. Ela tem um rendimento ideal, embora menor que 100%, portanto, menor que 1. O ciclo em que se opera a máquina de Carnot é representado num diagrama PV, e a ideia de Carnot, que na verdade ele fez por cálculo matemático, ele conseguiu provar que se uma máquina térmica operando em ciclos entre duas fontes, a quente e a fria, conseguisse manejar de tal forma que operasse entre duas isotérmicas e duas adiabáticas, fechando um ciclo, nós temos então um processo reversível, ideal e com rendimento máximo. O rendimento de uma máquina de Carnot é dado pela função 1 menos T2 sobre T1. Só vale essa fórmula, ou seja, o rendimento em função das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, para a máquina de Carnot. Então, 1 menos T2 sobre T1 para temperaturas em Kelvin, obrigatório nessa função. Notem que T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente. É impossível o rendimento da máquina de Carnot ser igual a 1, porque é 1 menos T2 sobre T1. Tu só conseguiria o rendimento 100% da máquina de Carnot se a temperatura T2 da fonte fria fosse igual a zero Kelvin, o que é inatingível, portanto, impossível, mesmo para a máquina de Carnot operando entre duas adiabáticas e duas isotérmicas, ter um rendimento igual a 1.